Eu vou ler uma passagem bíblica que está em em Hebreus. Eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, nós precisamos de fé, precisamos ter muita fé e depositar a nossa fé na pessoa certa, que é o nosso Deus, né? Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram, né? Então, além da nossa fé estar depositada em Deus, a gente tem que procurar o Senhor sinceramente, com o nosso coração aberto, né? Com sinceridade no nosso coração, tá? Então, que nós possamos agir assim, tá? Colocar a nossa fé no nosso Senhor, porque só Ele, o nosso futuro é incerto, mas nós temos que crer, né, que o nosso Deus mudará toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Que o nosso coração possa estar completamente voltado para o nosso Deus e que Ele mesmo possa nos abençoar, tá? Nós vamos agora cantar, Ana Clara, e depois a gente vai orar. Seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por ele nós marchamos sim, seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha. E aqui vamos nós! Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória é vista em toda a terra. Vamos cantar, glória a Deus.
Muito bem, muito bem. O nosso general é Cristo. É isso aí. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Eu tenho. Fala. Pela minha família, pela minha vida. E agradecendo que a minha tia já está melhor, que a minha tia-avó, ela já está um pouquinho melhor. Ela só está com Covid, ainda está entubada. Peço mais oração por ela, para que ela possa sair do hospital e, né? Eu acho que as infecções já melhorou, mas ainda está entubada por causa da Covid. Ela está se recuperando. Okay? E pelo meu avô, ele ficou um pouco melhor, mas eu ainda quero pedir porque ele não está 100%. Ok, Amém. ok. Amém. Mais alguém? Tem pedido de oração? Então, vamos orar pela Ana Luísa, né, que está passando mal. E vamos orar também pela família do pastor Paulo. E eu peço também que orem por mim e pela minha saúde, ok? Eu vou orar e eu vou pedir a Gabriela que esteja orando pelas pessoas que estão enfermas, tá? Então, vou pedir que você ore, Gabi, pela tia da Júlia. É Senira, né, Júlia, o nome da sua tia? E e a tia-avó. Isso. E o seu Joaquim, que é o avô dela. Vou pedir a Esther que esteja orando por todas as mensageiras que não têm participado dos nossos encontros, tá bem? E vou pedir, quem mais que está aí? Estelinha. Estela. Oi. Estela, vou pedir você que esteja orando pela família do pastor Paulo, tá bem? Tá bem. Então vamos orar. Rapidinho. Eu oro depois de quem? Você ora depois da Gabi. Tá? Oremos. Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem sustentado a cada dia nessa quarentena. Senhor Deus, te peço que o Senhor possa estar restaurando a saúde da tia-avó da Júlia, a Senira, que ela possa estar sendo tocada ali por completo, Senhor Deus, e que ela possa sentir, Senhor Deus, o Espírito Santo revigorando a saúde dela, que ela possa sair daquele hospital e comemorar na tua casa e com a família dela, Senhor Deus. Também venho te pedir pelo avô dela, Senhor Deus, que o Senhor continue cuidando dele. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ele reconheceu que o Senhor é o único suficiente Salvador. E venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando da saúde dele por completo. Em nome do Santo Jesus, amém. Oremos. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo, Senhor, livremente, Senhor, sem correr o risco, Senhor, de perdermos a vida, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por cada mensageira, Senhor, cada menina que está, abençoe a vida delas, Senhor, que na próxima reunião possam estar conosco, Senhor, cuida de cada área da vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar a nossa divisa? Vamos lá? Oi, Belinha. Isaías 60. Isaías 61. Muito bem. Agora, Julinha, vamos falar o pacto? Vamos.
Peraí. Pronto. Reconhecendo as necessidades do mundo. Denominação pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, luta por conservar a Sim. Posso começar, tia? Pode. Primeiro ideal. Viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Meninas, vamos agora cantar, acompanhar o nosso hino. Vou pedir a Sônia para colocar um vídeo. É um vídeo que tem algumas mensageiras coreografando o nosso hino, tá? O hino das mensageiras. Então, vamos participar e vamos cantar junto. Vamos lá? Pode soltar, Sônia. Quem é essa pessoa? Peraí que eu já... É que travou aqui, Rosemary. Tá bem. Quem é? Ah, Julinha. Oi, meninas. O vídeo não ficou legal, né? Depois eu vou ficou bem travando. no grupo, tá? Para vocês verem. Não ficou tão legal, mas porque o meu ficou travando, mas deu para entender. Isso. Oi, Letícia. Meninas, vamos fazer a leitura bíblica agora com a Gabriela? A leitura bíblica vai ser Romanos 8,
24, 25 e 26. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só isso. Gabi, Oi. é Romanos 4. Ó? Romanos 4. Não, 8. 8, 24, 25 e 26. Tá bem. Eu estava lá em Romanos 4. Tá ok. Momento missionário com a Esther. Então, tia, vou orar aqui, tá bom? Tá bem. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja com os missionários, Senhor, capacita eles, Senhor, dê saúde a eles, Senhor, força a eles, Senhor, que eles possam saber, que eles saibam que o Senhor está cuidando deles, ó Pai, e em todas as áreas da vida deles, ó Pai, que eles saibam onde ficar, Senhor, e que eles, mesmo diante as dificuldades, Senhor, eles possam continuar, Senhor, porque nós sabemos que essa luta é uma luta diária, Senhor, que mesmo com reprovações do governo, Senhor, de tudo isso, eles continuam lá, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, em tudo, Senhor. Abençoe também as pessoas que vão receber essas palavras, Senhor. Que o Senhor vai preparando o coração de cada pessoa, Senhor, que for escutar isso, para que elas possam, Senhor, reconhecer que sem Ti elas não são nada, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está cuidando deles, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, por falar em missões, eu estava vendo no site da Junta de Missões Nacionais, campanha de missões nacionais, né? Estará começando agora em setembro. E eu vi a música. Alguém já ouviu a música de missões? Ainda não, né? Depois eu tive uma ideia que depois eu vou falar com vocês, tá bem? Vou falar com a tia Maria primeiro, claro, e depois eu vou colocar lá no grupo. Uma ideia legal, não sei se vocês vão gostar da ideia, tá? Aí depois eu coloco lá, sobre missões nacionais. E já vão pensando aí no alvo para missões nacionais, né? Nós, como mensageiros do Rei. Tá bem? Tá bem. Vamos passar agora, né, para o estudo. A Maria que vai fazer o estudo. Alguém leu o estudo que eu coloquei lá no grupo? Alguém leu o estudo? Julinha leu. É tão pequenininho, gente, o estudo. Rapidinho a gente lê. Eu só li um negocinho amarelo que chamou a atenção, aí eu li. Só isso. Tá. Então, o título do estudo é Porque ele vive, tudo faz sentido. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a tia Maria. Tá bem, tia Maria? Que Deus te abençoe. Amém. Preciso mesmo. Para iniciar, tá? Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Eu vou orar, tá, meninas? Para que Deus nos oriente. Oremos. Pai querido, neste momento, nós estamos na Tua presença, Senhor. E tudo que eu falar, e tudo que faça agora, amém. Tia Rosemary já perguntou quem leu, né? Só a Julinha que leu? Eu li só uma parte. Tá, ok. Eu vou começar dando uma lidinha num destaque que tem aqui. Tia Rosemary já disse
título, né, do estudo, porque ele vive, tudo faz sentido. Começando aqui, muitas coisas na vida parecem sem sentido, sem significado, sem propósito. E para algumas pessoas, tristemente, a própria vida não tem sentido. Para nós cristãos, contudo, ela tem um sentido, tem um propósito maior. Mas isso só é possível porque o Deus que desceu do céu, tornando-se carne, morrendo na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, nós vamos aprender hoje, falar um pouco sobre esse estudo, porque ele vive, tudo faz sentido. E eu vou começar lembrando um corinho que todo mundo conhece, né? Até eu conheço. Geralmente, as crianças aprendem esse corinho nas classes, né? E na EBF também. Vou cantar um pedacinho. Sei que a Bíblia é Tá desentoado, né? Mas tudo bem. Eu vou ler, não vou cantar, não. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A regra de conduta e fé. A palavra de Deus, a Bíblia é. É um corinho bem... vocês podem achar até bem infantil, né? Mas é a verdade, não é? A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a regra de conduta e fé, né? A regra de conduta, porque ela nos ensina como proceder na nossa vida secular, né? Na nossa vida espiritual também, e ela nos mostra a fé, né? Através da palavra de Deus, né? Deus falando a nós, Deus nos faz conhecer o sentido da nossa fé. Realmente, ela nos mostra que a nossa fé, ela é uma fé baseada, né, no que é verdadeiro, porque a Bíblia é a verdade. Então, começando aqui o estudo, tem um pequeno resumo aqui sobre o início de tudo, né? A gente sabe, todos nós conhecemos, e vocês aprenderam também desde criança, que Deus criou tudo do nada, né? Do nada Deus criou o mundo, o universo e tudo que existe, né? Se você olhar a natureza, você vai ver coisas maravilhosas e vai ver ali o grande poder de Deus. Deus se revelando a nós através da sua criação. Mas de tudo que Deus criou, né? Ele criou o homem. E como nós sabemos, o homem é o quê? É a coroa da criação de Deus, né? Como diz lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse foi um momento muito especial, pois todas as demais criações, tudo o restante que Deus criou, era secundário, né? Porque Deus colocou tudo que ele criou sob o domínio do homem, que é a criação maior de Deus. Então, nós vemos que Deus também criou o homem para estar sempre junto dele, né? Sempre perto dele. Mas o homem, né, se afastou de Deus, ele pecou, né? Ele desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. Então, o homem, pela sua desobediência, ele se afastou de Deus e, com isso, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo, né? E
o homem, o Deus, em sua infinita graça, né? Ele prometeu nos mandar o quê? O Redentor, aquele que viria para resgatar o homem do pecado, para levá-lo de novo a ele. Isso está lá em Gênesis 3,15. A promessa de Deus que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui nós vemos a primeira promessa de Deus. Ele mandaria o Redentor, né? E Deus teve um plano para isso. Ele chamou a primeira... o seu plano de salvação de Deus, ele escolhe um povo. Ele escolheu Abraão, né? Da onde surgiria o povo que levaria várias gerações até chegar o Salvador. Então, Abraão seria... Abraão seria o povo que viria até trazer-nos o Salvador. Dentre várias promessas que a gente vê na Bíblia, e são muitas as promessas, muitas profecias, Deus começa a mostrar ali o seu plano de salvação, né? Deus começa a mostrar através de profecias trazidas pelos os homens que ele escolheu, e para mostrar ao mundo que o Salvador, o nosso Redentor, viria. Então, são muitas as profecias. Então, eu destaquei algumas para não levar muito tempo. E uma coisa interessante que a gente vê, e que a gente pode confirmar, que tudo que Deus promete, ele cumpre, não é? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, nós vamos ver as profecias, eu destaquei só 3, e o cumprimento dessas profecias. A primeira profecia seria a respeito do lugar onde Jesus haveria de nascer, tá? Que está em Miqueias 5:2. Eu vou ler aqui, para a gente não perder muito tempo, eu já deixei tudo separadinho aqui. Miqueias 5:2, que diz o seguinte: E tu, Belém, Efrata, posto que é pequenina entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa foi uma profecia, né? Deus mostrando, né? Falando que Jesus haveria de nascer em Belém. E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus 2:6. Mateus 2:6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, nós vemos aqui a profecia e o cumprimento dessa profecia, né? E aqui nós vamos ver também a profecia de que Jesus haveria de nascer de uma virgem, né? A profecia e o cumprimento. A profecia está em Isaías 7:14. Gabriela, pode ler 7:14.
Sim, eu quero ler. Pode repetir o livro, por favor? Isaías 7,14. Obrigada. Pode ler? Pode. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Exato. E aqui, o cumprimento dessa profecia está lá em Lucas 1, 26, 35. Eu vou ler aqui que já está separadinho, tá? O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? Então, essa segunda profecia também se cumpriu. Agora nós vamos à terceira e última, a profecia acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é lá em Zacarias 9:9. Zacarias. Quem achar pode ler, tá? Se achar, pode ler. Alguém achou? Zacarias 9:9, né, tia? Por favor, pode ler. Achei. Pode ler. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho filho da jumenta. Quem estava lendo? Era a Julinha, né? Não, Isabela. Belinha. Isabela. Tá, saiu meio, eu não ouvi direito. Alguém está com a Bíblia aberta aí, pode ler? Mateus. Alegre-se muito, ó filha de Sião, grite de felicidade, Jerusalém. Vejam todos, o seu rei está chegando. Ele é o justo, o vencedor, humilde e vem montado no jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Exato, né? Agora vamos ver o cumprimento dessa profecia que está lá em Mateus 21, 1-9. Eu vou ler aqui, que é um pouquinho grande. Mateus 21, de 1-9, tá? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhes a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que a seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Né? Aqui nós vemos o quê, meninas? Mais uma profecia, né, cumprida. Só destacamos aqui 3, mas são muito mais, né? Tem muito mais profecias. E em todas elas, se depois vocês lerem a Bíblia, estudarem, vocês vão ver que as profecias foram feitas, mas foram cumpridas, né? E como a gente, dando continuidade aqui ao estudo, que eu não estou seguindo direto, fiz alguns tópicos, Jesus, o Messias prometido, chegou, né? Nós sabemos que Jesus veio ao mundo, né? Que ele chegou, nasceu, morreu e ressuscitou, né? Mas esse Messias prometido chegou santo, perfeito e sem pecado, porque Deus, Cristo, se fez homem e habitou entre nós, mas nós sabemos que ele nunca pecou, né? E em seu ministério, o que vocês aprenderam também, meninas, na revista, Jesus, em seu ministério, o que ele fez aqui? Ele ensinou, né? Ele curou, ele consolou, mas ele mesmo em sua morte, ele mesmo, né, Jesus, quando esteve aqui, ele falou da sua morte e ressurreição, que tem vários versículos que falam sobre isso. Eu também destaquei 3, eu até separei alguém aqui, 3 meninas para lerem. À medida que eu falar, o nome vocês lerão, tá? É Estela, vai ler Lucas 9, 22. Estela, tá ouvindo? Tia. Você vai ler Lucas 9, 22. Quando eu pedir, tá? Julinha, Marcos 16, 6. Ok. E a Esther vai ler Mateus 28, 16, 17. Quando eu falar para vocês lerem, vocês leem. Tia, a Esther não está aqui, não. Ela saiu. Já saiu? Então você lê. Tá? Em lugar da Esther. Mas olha só, nós temos vários versículos que falam... Marcos 16, 16. O seu... Tia, você pode repetir o meu, por favor? Quem está falando? Estela? Lucas 9, 22. Tá? Mas você só vai ler quando eu te pedir, tá? E a Aninha vai ler o da Esther.
Então, nós vemos vários versículos que falam sobre a ressurreição de Cristo. Tia, eu não ouvi. Você poderia repetir de novo? Quem está falando? Estela? Estela. Lucas Estela. 9:22. Ouviu agora? Sim. Tá. E Então, a Júlia é Marcos 16:6. 16:6. Isso. E da Ana Clara é Mateus 28:16 e 17. posso continuar? Continuando, então, aqui, nós vamos ver que Jesus mesmo, quando esteve aqui ensinando, né, fazendo o seu trabalho, o seu ministério de levar o evangelho, ele ensinou, ele curou e consolou. E ele mesmo falou que ele iria morrer e que ressuscitaria, ele não ficaria morto. Então, nós temos vários versículos, temos Mateus 20, 17 e 19, Marcos 8, 31, mas eu destaquei, a Estela vai ler agora, Lucas 9, 22. Pode ler, Estela. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Então, nós vemos aqui, né? Jesus falou que realmente ele seria morto, mas ele ressuscitaria. Então, Lucas está nos falando isso, né? Que Cristo iria morrer, mas iria ressuscitar. E nós vimos que realmente Jesus ressuscitou. Ele morreu, nós já conhecemos a história, né? Ele morreu e ele ressuscitou. E tem vários outros versículos que comprovam isso. Não só o que eu estou falando, mas muitos outros na Bíblia. Eu destaquei Mateus 28, de 11 a 15, Lucas 24, 3 e Marcos 16, 6, que é o que a Julinha vai ler agora. Marcos 16, 6, Julinha, pode ler. Ok. Porém, eles disse: não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Muito bem, né? Ele ressuscitou, ele não estava no túmulo, né? E outros versículos dizem isso mesmo. E aqui nós vemos também que Jesus veio, morreu, ressuscitou e depois ele apareceu, né, aos seus discípulos uma vez. Nessa primeira vez que ele veio, Tomé, que também era discípulo de Jesus, não estava, mas na segunda vez ele já estava, e apareceu também a várias pessoas, né? Durante 40 dias Deus esteve ressurreto, quer dizer, depois que ele morreu, ele reviveu. Então eu destaquei aqui Marcos 16, 9 a 13 e Mateus 28, 16, 17, que é o que a Ana vai ler, a Aninha vai ler. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Muito bem. O versículo que a Aninha leu diz que os discípulos, né, viram a Jesus e, embora eles tenham estado com Jesus, andavam lado a lado com Jesus, mas teve alguns que duvidaram. Eles não creram muito na ressurreição. Mas nós vemos que Jesus apareceu outras vezes. Na segunda vez que Jesus apareceu aos discípulos,
Tomé estava, né? Quem pode ler João 20, 25 a 29? Eu posso. Nessa vez, Tomé estava. E vocês conhecem a história de Tomé. Quem foi Tomé? Quem pode me dizer? Foi o discípulo? Jesus. Mas ele não? A Aninha sabe. Fala, Aninha. Foi aquele que tinha que ver para crer, né? Ele não acreditou. Ele só acreditava, né? Só acreditaria se ele visse. Ele falou, eu só acredito vendo. Achou aí, Belinha? Ô, Julinha? É João 20, 25 a 29. 20, 25 a 29. João. Oi. De 25 a 29. 25. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Escutando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu dedo. Coloca no meu dedo. Não, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Não, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Creram, né? Então, nós vemos aqui que Tomé foi o discípulo que não acreditou, né? Logo na ressurreição, porque ele foi aquele discípulo que só acreditaria se visse. E realmente Jesus apareceu para ele e Deus, né, Cristo mostrou a ele as suas mãos, né, cravadas, marcas dos cravos e a marca da lança no seu lado. Então Tomé creu, né? E nós vemos que, continuando aqui o estudo, como Tomé, havia muita gente que não tinha crido. E Cristo mesmo disse aqui, né, para ele: Bem-aventurados que não viram e creram. E nós, quando cremos em Deus, né, quando cremos que realmente Cristo veio, morreu e ressuscitou, nós somos bem-aventurados, né? Porque nós não vimos fisicamente, mas a palavra de Deus nos diz isso e a palavra de Deus é a verdade, e a gente crê nisso, né? E muitas outras cristãos na época não criam. E nós vimos aqui Paulo falando que tinha os cristãos lá de Corinto, alguns também não criam na ressurreição. Então, voltando aqui para a revista,
nós vemos aqui que o apóstolo Paulo testifica que o Filho de Deus ressuscitou, né? Outras passagens, em Romanos 1,14, Romanos 14,9, Coríntios 15,3, 2 Timóteo 2, entre outros. E afirma que ele próprio, né, viu Cristo ressurreto, além de muitas outras pessoas. Então, nós vemos aqui que todas essas provas, né, incontestadas, né, nos dão a certeza de que que Cristo veio, morreu, mas ressuscitou. Mas aqueles cristãos lá de Corinto não criam, porque a igreja de Corinto era uma igreja um pouco complicada, né? Tinha alguns erros e uma igreja também que no local era um local onde eles adoravam outros deuses, talvez eles estavam ainda arraigados a isso. Então nós vemos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele gasta um capítulo todo para explicar sobre a ressurreição e suas implicações. 1 Coríntios 15. Parece que os cristãos daquela igreja não estavam muito certos a respeito disso, né, da ressurreição. Eles acreditavam que não havia ressurreição dos mortos. Não se sabe de onde surgiu essa ideia. O fato é que a igreja estava duvidando disso e questionava aspectos da ressurreição. Então, nós vemos aqui que eles não criam muito, mas Paulo estava ali explicando para eles isso, né? Paulo explica que as pessoas não ressuscitavam. Aliás, Paulo explica se as pessoas não ressuscitavam, Jesus não teria ressuscitado, né? E se Jesus não ressuscitou, né? Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós acreditamos nisso. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé teria alguma... teria, como que eu diria, sentido? Creio que não, né? Porque a gente acredita, né? A gente crê. Então, nós temos a certeza de que Cristo ressuscitou, né? Então, isso Paulo estava explicando aqui a eles. Parece que os cristãos daquela época não estavam muito certos a respeito disso, né? Então, Paulo explica que se as pessoas não ressuscitavam, Jesus não teria ressuscitado. E se Jesus não ressuscitou, as consequências seriam o quê? Terríveis. A nossa fé seria vã, né? Então, ele então começa a ensinar que a ressurreição de Cristo é um fato comprovado, né? Nós vimos isso nas mensagens que a gente, nos versículos, né, que a gente viu. O apóstolo também faz algumas exortações contra os que não creem. Responde dúvidas sobre o corpo ressurreto. Quer dizer, Cristo, ele realmente morreu e voltou. E muitas pessoas o viram. Então, o corpo ressurreto de Cristo realmente foi visto. Agora que já vimos os fatos sobre a ressurreição e o problema de Coríntios, veremos o que faz sentido na vida, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé faz sentido, porque por 2 vezes Paulo afirma que a nossa fé seria inútil, né? Ou em vão, caso Cristo não tivesse ressuscitado. Mas porque ele retornou da morte para a vida, a nossa fé faz sentido. Porque a ressurreição, o Evangelho, ele está firmado em quê? O nosso Evangelho? Na ressurreição de Cristo, não é? Nós cremos que Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, a nossa fé está baseada nisso, na ressurreição. E do que adiantaria a gente, então, cultuar, orar,
fazer tudo que a gente faz em prol do Evangelho se o nosso Cristo não tivesse vivo. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós cremos nisso. Então, Cristo, ele nos dá essa garantia da vida após a morte. Então, nós cremos nisso e a palavra de Deus fala isso, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vemos que ao orar, ao cultuar, ao adorar, tudo isso faz sentido porque nós cremos no Cristo ressurreto. E se Cristo não tivesse ressuscitado, isso não adiantaria, né? Agora, falando com vocês, meninas, vocês têm essa certeza, né? Todas têm essa certeza. Então, a nossa mensagem para você é que a palavra de Deus é a verdade, né? Se você tem alguma dúvida, se paira alguma dúvida, alguma incerteza, busque ler a palavra de Deus, busque conversar com alguma pessoa que tenha mais... conheça mais a Bíblia, né? Para que você possa ter essa certeza. Então, quando vier a dúvida, né, pode ser que venha, né? Será que Cristo morreu mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Tenha certeza que você está, porque como você aprendeu, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fala a verdade. E ao você tomar conhecimento das profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento, que desde lá do Antigo Testamento, Deus prometeu que mandaria o Salvador. E você lendo essas profecias, como eu pude destacar algumas aqui, e tem muito mais, elas foram feitas, mas foram cumpridas. Então, se foram cumpridas, é verdade, é a palavra de Deus. E também tem aqueles discípulos que estiveram junto com Jesus e viram Jesus, conheceram ele antes, né, no seu trabalho, no seu ministério, ele fazendo milagres, curando, salvando. Viram ele morrer, mas viram também ele ressuscitar, né? Então, como diz aqui, quando as vozes do mundo, né, ou do diabo tentarem fazer você perder a fé, lembre-se de que Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo e por isso ela, a fé, a nossa fé faz todo sentido. Sendo assim, né, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus que fortaleça-nos. Se vocês tiverem alguma dúvida, peça a Deus que fortalecimento todos os dias, para que essa fé, né, essa crença se renove. Mas vocês terão que ler a palavra de Deus, buscar orientação, porque só ela, através do conhecimento... Bebeu água, né? Dessa palavra que vocês vão ter a firmeza, né? O fortalecimento da fé. E para as meninas que estão saindo como a Gabriela, a Aninha, que já estão quase indo para a faculdade, vocês vão surgir muitas filosofias, vocês vão ser atacadas por muitas filosofias, muitas pessoas querendo falar para vocês de outros caminhos, mas o que vocês poderão fazer a diferença é só que a fé, né, a certeza que vocês terão é que
o Cristo que você crê, o Cristo que você crê, que você acredita que foi Deus que mandou para a salvação, ele vive. A diferença é essa. E esses outros caminhos, quem é o líder? Onde ele está? Então, que vocês possam meditar nisso. E também vou pedir que a Rosemary leia Gálatas 1:8. Rosemary, para fechar aqui, Gálatas 1:8. Tia, seu microfone está desligado. Desculpe, gente. Gálatas 1:8. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, seja maldito para sempre. Isso aí, isso é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, né? Se qualquer outra pessoa vier a vocês falar de um outro evangelho, que não esse, né? Esse evangelho que nós aprendemos na Bíblia, é o evangelho verdadeiro do Cristo, que veio, morreu e ressuscitou. Essa é a diferença. Do Cristo vivo. E se ele vive, né? Se o nosso Cristo vive, a nossa fé faz sentido. Né? Essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Se o nosso Redentor vive, a nossa fé é depositada nisso, na ressurreição de Cristo, a nossa fé faz sentido. Que Deus nos abençoe e que possa falar ao coração de cada um de nós. Rosemary. Amém. Obrigado, tia Maria. E que nós possamos ter a nossa fé firmada, né, verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Amém. Que a Bíblia, as profecias foram entregues e foram cumpridas, estão sendo cumpridas. Estão sendo cumpridas. Então, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, tia Maria, que Deus te abençoe. Tá? Vamos, Belinha, vamos agora orar pelas famílias da igreja. Famílias IBJC. Belinha. Querido Deus, eterno Pai, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Ele está nos abençoando cada irmão em Cristo que está aqui, cada irmã em Cristo que está aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar reunidos aqui nesta tarde para poder exaltar o teu nome, falar do nome para outras pessoas, Senhor, que vão estar assistindo esse vídeo depois. Muito obrigado por todos os momentos que estão sendo passados, esses dias maravilhosos, que jeito de reunir está nossos irmãos em Cristo, Senhor. Abençoa a casa de todos, Senhor. O Senhor está consolando e confortando o coração de alguém que perdeu a sua família, perdeu alguém de sua família, Senhor. Que ele venha estar sendo consolado. Muito obrigada. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meninas, Amém. Então estamos chegando ao final, né, da nossa reunião. Eu só queria fazer um pedido para vocês, né? Para que vocês, quando a gente colocar o estudo lá no nosso grupo, que vocês deem uma olhada, leiam o estudo, porque é muito melhor a gente participar do estudo quando a gente está inteirada do assunto e a gente pode dar a nossa opinião também,
a gente pode falar, né? É melhor do que ficar só ouvindo, tá? Então, quando a gente colocar o estudo lá, é justamente para vocês lerem, porque a revista não chegou até vocês, né? Então, que o Senhor possa abençoar. E eu agradeço a presença de todos vocês, tá? E espero que a gente se encontre no próximo domingo, tá bem? Deus abençoe vocês. Menina, então a Belinha já orou e eu vou pedir a Letícia. Letícia, você está aí? Sim. Eu vou pedir a Letícia que esteja fazendo a oração final. E após a oração final, a Sônia vai desligar, né, vai parar de gravar. Eu gostaria que todo mundo que está escondidinho mostrasse o rostinho para a gente tirar foto, tá? Então vamos orar, Letícia, encerrando? Tá. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoe a todos, Senhor. E abençoe a todas as famílias da igreja, que essa situação logo melhore. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora todo mundo mostra o rostinho para a gente tirar.